Olá, muito bem-vindos ao Algar Live, é o aquecimento para a segunda edição do Algar Talks, um evento que a gente está produzindo, é um evento da Algar em parceria com Transformação Digital, também com o apoio de Cisco, Fortinet, Logitech e a Cinex. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês hoje para falar sobre um tema que está bastante em voga, principalmente na última semana aí, né, que é a LGPD. Na semana passada, o Senado aprovou aí um trecho da medida provisória que estava aprovada pela Câmara, que adiava a entrada da lei em vigor para 2021. E a notícia deixou muita empresa aí de cabelo em pé, né? Porque eles começaram a deixar para depois, aí indo aí vendo que a coisa estava sendo adiada e deixando para resolver isso depois. Mas isso acabou virando um problema para quem deixou para depois, porque tudo resolveu, né? A gente está aí discutindo essas questões por agora. Mas para falar sobre isso, para tirar todas essas dúvidas aqui agora conosco, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Patrícia Peck, que é advogada especialista em Direito Digital, e o currículo dela é extenso, ó. Ela é uma advogada especialista em Direito Digital, Propriedade Intelectual, Proteção de Dados e Cibersegurança. Eu sou fã dela, mas ela também já ganhou um prêmio aqui, ó, que ela foi eleita como a advogada mais admirada em Propriedade Intelectual por 13 anos consecutivos. Também é professora, coordenadora de Direito Digital em várias instituições de ensino. Já deu aulas na USP, SPM, FGV, Senac, FIA, Impacta, PUC, é muita coisa, né, Patrícia? E também é autora ou coautora aí de 26 livros de Direito Digital, é sócia do escritório PG Advogados, da empresa de educação Educa e presidente do Instituto Start de Ética Digital. Antes de tudo, muito obrigado por estar aqui conosco, Patrícia. Igor, satisfação. Olá para todos, que alegria, né? Tanto fazer parte lá com você do Transformação Digital e agora aqui com essa agenda, como você disse, Algar Live, né? Do Algar Talks. Eu acho que a gente tem muito mesmo que falar desse assunto, com toda certeza. Fico muito feliz aqui de participar. Perfeito, Patrícia. Bom, você também pode participar da nossa conversa. Aproveita que a gente está aqui com uma especialista para tirar todas as dúvidas sobre LGPD, né? Você está aqui no chat, pode mandar sua pergunta, sua dúvida, me conta também de onde você é. Eu estou vendo a gente aqui de Ceilândia, no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, tem gente de todo lugar por aqui. Bom, mas para a gente começar essa conversa, Patrícia, conta para mim primeiro assim, como é que é a questão da cultura digital hoje nas empresas, né? Principalmente no que diz respeito à segurança, controle da privacidade. Como que você enxerga isso hoje aí? Olha, Igor, bem, primeiro, né? Eu acho que sempre quando a gente fala de cultura, a cultura ela tem que começar na nossa casa, né? Com o indivíduo, com a pessoa. Então, o grande desafio das empresas está sendo justamente esse. Então, a gente está vivendo um ano diferente, ainda mais pensando tudo que está acontecendo com esse desafio da pandemia, né? Com o isolamento social, e a gente passou a ter as equipes, né, todo o nosso modelo de trabalho e até de educação muito mais virtualizado, tá? No home office, no homeschool, tudo isso. Então, tudo aquilo que a gente poderia ter mais controle a partir do ambiente corporativo, agora a gente precisa contar com muito mais cuidado e atenção dos colaboradores que estão acessando, né, as informações da empresa a partir de ambientes mais domésticos, né, a partir das suas casas. E eu costumo dizer assim que o hábito da segurança, ele é diário, ele é todo dia. Não adianta a gente dizer assim, eu tive sim uma prática de segurança na segunda, na terça, na quarta, e eu só esqueci hoje, porque é bem naquele dia que a gente abaixa a guarda que acontece o incidente. Eu costumo falar assim, aquele dia que a gente mandou a mensagem para a pessoa errada, e aí já foi, né? Como é que puxa de volta aquele conteúdo que vazou, que foi compartilhado? Então, são aqueles cuidados, né, de deixar a porta fechada, atravessar na faixa, botar de cinto de segurança, quer dizer, sempre uma atenção que a gente precisa cultivar permanentemente. E quando a gente pensa que vamos para essa legislação nova, ela exige assim essa educação, essa cultura, e a PJ, né, a pessoa jurídica, ela depende das atitudes das pessoas físicas, do conjunto nosso aí de pessoas, de todos os Exatamente. lados. Você, né? Patrícia, até É isso aproveitando isso que mesmo, você está Igor. falando, né? Tem uma questão aqui do Renan Maurer no chat, ele está falando LGPD para todo tipo e tamanho de empresa. Sim, até pelo exemplo que você está falando, né? Sim, Quem não tem que se preocupar com sim. segurança e privacidade hoje, né?
Você sabe que foi boa a pergunta dele? Eu, essa semana mesmo, acabei de fazer uma encomenda do rapaz que é o feirante, que eu costumava ir na feira comprar dele, e ele está fazendo a venda dele pelo WhatsApp, né? Então a gente vê como a gente está vivendo intensamente transformação digital, até quem não utilizava canais para esse tipo de oferta está utilizando. Então, basta que você trate um dado pessoal, se você tem ali o contato de uma clientela e você está fazendo uma venda, né? Um outro restaurante de comida japonesa que eu costumava ir com meus filhos, ele passa a entregar, fazer delivery na casa, o próprio a dono do restaurante, ele está trazendo, né, o sushi, tá? E você combina com ele ali no WhatsApp, faz o depósito na conta dele, não é nem que ele chegou a desenvolver completamente o e-commerce. Então, essas mensagens, esses contatos, tudo isso é considerado já um tratamento de dados pessoais, né? Você tem que ter uma atenção, por quê? Porque a gente tem que ter uma atenção com esse aparelho aqui, né, de estar utilizando adequadamente já ferramentas de segurança, o antivírus atualizado, o anti-spyware atualizado. E o que a gente percebe, né? Às vezes a maquininha quer nos proteger e ela diz assim: você quer baixar as atualizações agora ou mais tarde? E o que acontece com o ser humano? Ah, aperta Deixa pra mais depois. tarde, achando que não vai acontecer nada. Então a gente precisa mudar esse mindset, né? Porque segurança é para agora, é sempre algo que tem que ter prioridade. A gente não pode ficar dizendo para depois, para depois. E a gente pode ter a melhor política, escrever as melhores cláusulas, tudo isso, mas o dedinho ali do usuário na hora de dar o clique vai fazer toda a diferença para a gente estar adequado para essa legislação e para se proteger. Mas, Patrícia, quando a gente fala de brasileiro é complicado, né? A gente sabe que a Algar está em dia com tudo, né? Não teve essa questão de ficar adiando, seguindo junto com os adiamentos, né, para poder resolver as questões da LGPD. Mas o brasileiro deixa sempre para depois. E aí o que você está vendo no seu escritório, a gente estava conversando antes, né? Você está vendo no seu escritório é exatamente isso, parecendo o último dia do imposto de renda, todo mundo correndo atrás para resolver as Nossa, questões nem me relacionadas à LGPD. fale. Aqui tá parecendo aquele filme Apocalipse Now, assim, sabe? Uma correria, porque nós tivemos, né, com esses últimos acontecimentos da semana passada, o dia 25 e o dia 26 de agosto, ali, 24, 25 e 26 de agosto ficaram marcados por conta desse andamento da medida provisória 959 ali entre a Câmara e o Senado Federal, né? Explicando um pouquinho para quem está assistindo, né, nós tínhamos sim uma previsão de que a LGPD ela foi promulgada no dia 14 de agosto de 2018, então ela fez aniversário de 2 anos no dia 14 de agosto de 2020. Então, todo mundo já imaginava que ela teria essa previsão de entrada em vigor em 24 meses desse ano. Mas quando nós entramos esse ano, ali no final de março, teve uma movimentação dizendo: gente, estamos com a pandemia, com a crise, as instituições estão tendo que ou dispensar pessoas ou reduzir jornada, precisamos de mais prazo. E aí saiu um entendimento, foi essa medida provisória 959, fazendo uma prorrogação da lei para maio de 2021. Só que ela precisava ser convertida em lei. E aí tinha um prazo, que dá o total de 120 dias, que é 60 mais 60, que caía justamente no dia 26 de agosto. E o que aconteceu é que, quando chegou esse prazo, a própria Câmara dos Deputados disse: não, gente, esperar até 2021 é muito tempo, precisamos antecipar isso, e propôs dia 31 de dezembro de 2020. Só que quando mandou essa medida provisória para o Senado com essa alteração, que virá um PL de conversão, o Senado entendeu que não, que achava muito tempo, que devia já entrar em vigor agora, só esperar a sanção presidencial para essa situação acontecer, e que, na verdade, essa pauta nem devia estar sendo debatida por causa do PL 1179, que já tinha, inclusive, prorrogado as multas
lá no mês de março, entre março e abril, que virou a Lei 14.010. Então, as multas da LGPD acabaram indo para agosto de 2021. Em resumo, com essa Então, mudança, o Senado fez com que a LGPD viesse para setembro, agora setembro de 2020, e fez todo mundo correr e dizer, meu Deus, acabou de desprorrogar, o que estava prorrogado desprorrogou, bem coisas do Brasil. então, para resumir mesmo, assim, qual é o status atual? O que está vigente, o que está acontecendo agora, o que as empresas são obrigadas a fazer nesse momento? Então, nesse momento, nós estamos todos obrigados com a vigência da legislação, ela está considerada, né, o artigo 65 voltou para a redação anterior, só aguardando a sanção presidencial, então vale aquele artigo que dizia 24 meses a partir da promulgação da lei. Isso significa que para a maioria, né, ou seja, todos nós especialistas, a legislação está em vigor a partir do momento em que teve essa decisão do Senado ali no dia 25 para o dia 26. Mas ela passa a ser exigida com os 15 dias úteis da sanção presidencial. A gente conta o dia 26 de agosto, 15 dias úteis, vai dar o dia 17 de setembro, logo ela passa a ser exigida a partir do dia seguinte, 18 de setembro. Né? Então, é assim que nós estamos com relação à entrada em vigor da legislação. Ficou realmente um pouco confuso, porque ficou um vai e vem, né? Mas é o que temos nesse momento. E as multas que ficaram prorrogadas para agosto de 2021, mas são as multas específicas da autoridade, da ANPD. Isso quer dizer, eu até tenho um slide depois, Igor, se a gente for passar um pouquinho o material para eles, tem um slide com uma matéria que saiu no jornal O Globo, mostrando o posicionamento do Ministério Público, que disse que assim que sair a sanção presidencial, ele já está pronto para sair fiscalizando as empresas, porque a LGPD tem uma previsão, lá no artigo 18, parágrafo 8º, de que os titulares podem fazer reclamação para os órgãos de defesa do consumidor. Então, não há necessidade de se esperar apenas a autoridade, né? Dá uma voltadinha aí, por favor. Tá bom. Esse daí já é. Aqui é um pouquinho de caso, né? Mas quer ver? Vai para frente só um pouquinho. Passa mais um slide para eu mostrar esse do Ministério Público. Mais um, mais um. Esse. Isso daqui foi uma notícia que saiu, né, no jornal ali, no Valor, né? Eu falei o Globo, mas foi o Valor, globo.com, e falando ali, ó, agora com a entrada em vigor da LGPD, Ministério Público ganha poder. Segundo o coordenador da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, que é o Frederico Maimberg, ele entende que a autoridade, que é a ANPD, vai nascer ainda fraca, porque ela tem muitas prioridades ainda estruturais e que o Ministério Público tem todo um know-how para já ir fazendo ali as suas autuações com relação às investigações que envolvem as situações de violação de dados e entende que a LGPD em vigor, né, vai fazer já andar as medidas relacionadas ao que tem competência do Ministério Público, o mesmo entendimento do IDEC, né, ali colocado também nessa mesma matéria. Então, não adianta a gente achar assim, até a autoridade começar a agir, né? Ou então só em agosto do ano que vem das multas, porque a gente já está sujeito aí a uma fiscalização de Ministério Público. Patrícia, só sobre isso aqui, tem uma pergunta da Fernanda Povo. É possível levar multa antes de agosto de 2021, já que a multa, né, só vale para lá? Como é que acontece nesse sentido? Muito boa pergunta, Fernanda. Sabe, aquela multa lá dos 2% de faturamento até 50 milhões de reais previsto no artigo 52 realmente só é possível a partir de agosto de 2021, porque é a multa administrativa da LGPD e que só pode ser aplicada pela Autoridade de Proteção de Dados, a ANPD.
que teve o seu decreto também ali para instituir a NPD, fazer o decreto regimental, que eles chamam, publicado também no dia 26 de agosto, para vocês verem como é que agitou tudo relacionado a isso, praticamente aí há poucos dias, né? Então estamos nessa corrida. Mas você pode estar sujeito a uma penalidade, uma multa aplicada pelo Ministério Público, principalmente se houver uma situação de infração de um direito que já estivesse com uma previsão de Código de Defesa do Consumidor, que vai ser feito então uma harmonização. Então, não cumprir com transparência, com dever de informar, com segurança, isso já está no Código de Defesa do Consumidor, além de estar na LGPD. Então, o Ministério Público pode agir, tem toda a possibilidade de aplicar uma multa dele, né, de uma infração que ele entenda. Também pode ser aplicada uma multa de um regulador. Então, eu posso receber uma multa da Anatel, eu posso receber uma multa de um Bacen, eu posso receber uma multa de um ANS, uma ANAC, né? Para aqueles que são regulados especificamente, também estão sujeitos a penalidades do seu regulador específico, caso haja uma violação que possa ser enquadrada também na sua legislação específica. Então, você usa a regra que está na LGPD e harmoniza com a regra que já existe também setorizada. Só para dar um exemplo, né? Você tem ali, numa regra do Banco Central, sobre segurança cibernética para instituições financeiras, uma regulamentação que é a 4658. Se houver, então, um vazamento de dados, eu não vou poder aplicar a multa já da LGPD, mas eu posso aplicar a multa do Bacen, prevista pela 4658. Então, vai ter sido considerado um agravante, porque naquele vazamento que é uma violação de cibersegurança, tinha dados pessoais, e o Bacen pode aplicar a penalidade considerando isso e considerando a redação da própria LGPD, só para dar um exemplo. Legal, tô vendo que o chat está agitado aqui, as pessoas realmente têm muitas dúvidas a respeito desse tema, né? Que a bom, Peage Brasil não é? aqui, ó. Exato. A LGPD se estende para os funcionários. Eu acho que esse caso é interessante. Ó. Eu vejo muitos casos de empresas que invadem dados de colaboradores involuntariamente. O que você acha disso? Acho que uma coisa é o que você acha disso, outra coisa é que a LGPD tem a ver com isso também, né, Patrícia? Sim, perfeito. Essa é uma ótima pergunta. Que bom que colocou aqui nesse slide, que ele é interessante, né? Só para a gente mostrar que esse é um slide que mostra as multas e as aplicações de penalidade baseados na lei que a LGPD se inspirou, que é a regulamentação europeia, o GDPR, e mostra que lá fora, desde quando começou o regulamento europeu, em 2018, as multas vêm aumentando. Você vê que quando começa a legislação tem menos penalidade, depois vem aumentando, e que esse ano da pandemia tem uma aplicação muito maior de multas. Quando você pensa ali, você olha a coluninha de número, de quantidade de multas. E os motivos de aplicação de multa, o primeiro é quando tem uma falha de segurança, o segundo motivo é não tratar o dado com a base legal adequada, o terceiro é não cumprir com os princípios e o quarto é não atender os direitos dos titulares. Foi bom ter mostrado isso, por quê? Porque tem a ver com a pergunta que foi feita. O funcionário é um titular de dados pessoais. Nessa lei, é titular de dado pessoal todo o indivíduo, né, toda a pessoa física, porque tem que ser uma pessoa natural, então é a pessoa humana, natural, entendida como sendo a pessoa viva, né? E aí, essa pessoa, ela pode ser, então, qualquer relação que ela tenha, né? Ela pode ser consumidor final, visitante, funcionário, acionista, um fornecedor, né? Ela pode ter qualquer uma dessas relações. Então, se um funcionário tem um dado pessoal tratado de uma forma, por exemplo, em que não haja uma transparência, não está cumprindo com os princípios da lei que está no artigo 6º. O artigo 6º prevê que eu tenho que tratar dados com transparência, minimização, qualidade, finalidade informada e não discriminação. Então, eu preciso mesmo dentro, seja do RH, seja quando eu tenho que ter uma política de benefícios, cumprir com esses princípios, né? Então, você pode trazer um risco. Até num processo de seleção de pessoas, você passa, mesmo que eu tenha que contratar, né, uma empresa de headhunting ou algo assim, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, tem um caso aqui, se você voltar uns slides, eu queria mostrar um caso
dá uma voltadinha. Aqui esse vai para frente agora, peraí. Faz mais um para frente. Mais um para frente. Aqui, cliente se revolta com a empresa usando currículos como embalagem. Então, por exemplo, essa empresa, ela poderia ser denunciada numa situação em que o procedimento de seleção de pessoas é considerado um procedimento preliminar à contratação, dentro de uma política de RH, e que um Ministério Público, por exemplo, poderia agir multando essa empresa por ela não estar protegendo dados pessoais, já que ela está descartando ou usando currículos de uma forma em que não está garantindo a proteção do seu ciclo de vida. A gente tem que passar a ter um cuidado muito grande, porque quando a gente fala de proteção de dado pessoal, é em todo o ciclo de vida, quando tem a captura até a eliminação. Então, aqui eu teria que picotar, eu teria que fazer descarte seguro. Eu não posso ficar usando um currículo, nem jogar inteiro ele no lixo sem picotar, muito menos usar como embalagem. Tá? Esse aqui é um exemplo bem específico de não cuidado com uma informação relacionada a um departamento de pessoas, de gestão de pessoas. Perfeito, eu gosto muito dos casos, e vamos voltar para eles daqui a pouco, mas eu quero ir um passo anterior a isso, que o Alexandre Ricói, que está acompanhando a gente aqui também, ele perguntou assim, quais os passos para certificar a empresa em conformidade da LGPD e evitar incidentes de segurança e, consequentemente, multas? Como começar, né? O que a empresa tem que fazer para poder se adequar? Uhum. Essa pergunta do Alexandre, ela é bem recorrente, né? Assim, gente, receita do bolo, né, do passo a passo, quando você tem uma nova legislação, acaba sendo o quê? Você faz o que eles chamam de primeiro passo, o que eles colocam como um diagnóstico inicial, que eles falam de assessment. O que quer dizer isso? A palavra é chique, né? Mas, no fundo, é você olhar a lei e você fazer o depara para a lei. É você dizer assim, o que está escrito na lei versus o que a empresa já tem. Como essa é uma legislação que fala de dado pessoal, então, normalmente o primeiro passo é o quê? Quais são os dados pessoais que nós tratamos dentro da empresa? E para que eu preciso desse dado pessoal? Que significa mapear inventário de dado pessoal e finalidade. Para que eu preciso desse dado? Eles chamam isso hoje de fazer o registro do fluxo do dado pessoal, que é o ROPA. Isso é uma exigência do artigo 37 da LGPD. Eu tenho que registrar esse fluxo de dados pessoais para eu saber por onde ele passa. Interessante, você botou esse slidezinho meu aí, né? A gente tem a lei, então, com 65 artigos, ela trata de 6 domínios, né? Então, ela fala da governança dos dados pessoais. Então, o primeiro passo é eu entender assim, quais são meus dados pessoais para poder trabalhar o que a lei exige de governança. Aí eu tenho que fazer uma gestão. Eu não posso dizer assim que eu não sei quais são os dados pessoais que a gente tem e não sei onde eles estão, como é que fica o ciclo de vida, por quanto tempo eu guardo, o que está parando no arquivo, o que é o meu legado que eu estou guardando para trás. Então, a gente faz uma fotografia. E aí você vai fazer a avaliação para dizer aonde tem dados pessoais, eu tenho que guardar com segurança. Eu tenho que levar a segurança até o dado pessoal. Aí que começa uma avaliação em cima de risco, custo, benefício. Aonde tem dado pessoal, se ele for usado indevidamente ou se ele vazar, eu posso estar sujeito então à multa. Então eu tenho que proteger. Assim como se eu passo um dado pessoal para um parceiro de negócio tratar, só para dar um exemplo, vou ter que deixar o dado pessoal num parceiro lá na nuvem, ou vou ter que passar um dado pessoal para fazer terceirização de folha de pagamento, ou vou passar para o contador. Todos esses meus parceiros de negócios passam a ter que ter uma cláusula no contrato de que eles se comprometem também a proteger o dado pessoal da mesma maneira, a usar de forma limitada, apenas para o propósito que ficou combinado. Então, aí você vai trabalhar a gestão de risco do dado pessoal dentro da empresa e a gestão de risco do dado pessoal no terceiro. E aí, a última etapa da lei é o que eu faço se acontecer um incidente. Como que eu lido com a resposta a incidente? Eu comecei dizendo aqui na nossa conversa que a gente, de repente, acorda de manhã, está ainda sonolento, mandou uma mensagem para a pessoa errada, foi uma planilha, né, com nome, CPF, e-mail e vai saber o que mais na planilha para a pessoa errada. Isso já é um incidente de vazamento de dado pessoal, né? Então, aqui mostra justamente melhores práticas de segurança adotadas para se aumentar
o nível de controle, de segurança. E quando acontecer um incidente, essa lei tem um artigo específico, que é o 48, que diz que você passa a ter um dever de reportar. Eu não vou poder tratar o incidente dentro de casa assim, sabe, caladinho, boca miúda, não conta para ninguém. Quer dizer, eu tenho que reportar o incidente se ele tiver vazamento de dados pessoais para a autoridade e avisar os próprios titulares envolvidos de que providências estão sendo tomadas para minimizar danos relacionados àquele incidente, né? Então, o que aconteceu, por que aconteceu, o que eu estou fazendo para que não aconteça de novo, tem todo um procedimento. Então, passo 1, fazer a fotografia. Como que eu estou? Que dado pessoal que eu tenho, para que eu uso, onde que está esse dado, né? Como é que eu vou trabalhar para fazer o depara com a lei. Passo 2, vou implementar esse plano de ação para ficar em conformidade com a legislação. Passo 3 é a governança. É isso que a gente faz. Perfeito. Conta aí no chat em que estágio sua empresa está. Espero que a grande maioria responda que já esteja no 3, né, Patrícia? Ó, vou inclusive juntar 3 perguntas agora que estão relacionadas, do Marcelo Milanello. Ele pergunta assim, ó, a LGPD é aplicável a todas as empresas, independente do seu ramo de atividade? A Priscila Andrade perguntou algo semelhante. E o Ayrton Lima pergunta assim, ó, a fiscalização ocorrerá sempre por denúncia? Caberá às empresas provar que adotam os critérios necessários para a proteção desses dados? Então vamos lá. Aplicável para todos? Como que vai ser a questão da fiscalização? Sim, gente, número 1, a nossa lei já disse claramente que ela é aplicável para toda e qualquer empresa pública e privada, de qualquer tamanho e porte, e estando no Brasil ou fora do Brasil, ela tem efeitos extraterritoriais, desde que você trate dados pessoais a partir de uma relação de tratamento com o Brasil. Então, se você oferta produto e serviço aqui para o Brasil, de repente um hotel que está lá na Europa, uma companhia aérea oferecendo produto e serviço aqui para o Brasil e captura esse dado através do site daqui, de lá para cá, né? De alguém daqui para ir para lá, ela já vai estar tosujeita à legislação brasileira. Então, ela afeta a pequena empresa, ela afeta startup, ela afeta as fundações, economia mista, todos esses tipos de instituição. Lógico que aí o desafio é sempre maior, né? Dependendo do perfil da instituição, logicamente, né? E você tem, né, uma situação hoje que a própria lei trouxe, que na hora em que for aplicada uma multa, tenha lado da dosimetria. Então, na dosimetria, você pode ter uma multa menor, tá, dependendo do tamanho, do porte da instituição. Então, existe essa dosimetria prevista ali no artigo 52. Uhum. Eu separei algumas perguntas também que assim que eu sempre ouço por aí. Uma delas é assim: trabalhei numa empresa, tem uma lista ali de funcionários, de contatos, né? De contatos corporativos, e-mails corporativos que eu adquiri numa empresa. Posso usar isso numa outra empresa que eu for? Então, isso é muito interessante, Igor, que você está comentando, né? Porque de quem é aquela relação, né? Quando você pensa os contatos, a relação de clientela, logicamente. Como essa é uma legislação que depende muito justamente desse vínculo e da transparência, né? Quando você tem o contato do comercial, né? Quando você pensa o controlador, então você tem que entender assim, aquela relação, eu atendia aqueles clientes, mas eram clientes que eram da empresa, apesar de eu ter o relacionamento, e você passa a ter que ele consinta, né, que você tenha ele. Hoje você tem várias pessoas na sua agendinha, está aqui no WhatsApp, está conectado com você no LinkedIn, então você presume que há um interesse, né, que é o legítimo interesse em que se estabeleça uma relação. Aquele titular, né, ele pode exercer direitos do titular, querer entrar dentro de um local e que diga, eu não quero mais ser contactado, eu quero que faça o apagamento dos meus dados. Se ele solicita essa exclusão, você vai realizar essa remoção daquela informação, logicamente. Mas para que você realize isso, você precisa que haja uma verificação de que há autenticação daquele titular, de que foi ele mesmo que pediu esse apagamento, que é essa solicitação de exclusão. Essa não é uma legislação para engessar ou para impedir que a gente utilize
as informações, né? Ela é uma legislação para aumentar, na verdade, a transparência na utilização dessas informações, para que a regra fique clara. Então, se você consegue ter lastro, se você consegue definir legitimidade, você consegue dizer da onde que vem aquele contato, você consegue estar em conformidade com a legislação. O problema é uma base de dados que você não sabe a origem, que você não sabe de onde que veio e que você tem aquela dificuldade de quando você vai acionar, vai fazer as ligações, vai fazer aquele ativo ali para ligar e para dar um oi, você pode ter um risco, que é o privacy risk, o risco de privacidade daquela pessoa questionar, né? Mas como é que você tem esse meu contato? E aí, se ela faz uma reclamação depois lá na autoridade, a autoridade vai pedir um esclarecimento por parte da instituição, né, da onde que vem aquela informação, aquela origem da base de dados. Então, a gente vai passar a ter que ter um cuidado adicional com relação a essas informações. Mas se você hoje possui o relacionamento, sim, você tem uma legitimidade, a não ser que você tenha assinado uma cláusula contratual, isso acontece nas empresas, de que as informações que você está tendo acesso por relação de trabalho são da empresa. Então, quando você sai da empresa, as informações ficam na empresa, você não pode levá-las com você, senão você iria descumprir regra contratual, regra de confidencialidade, e agora a gente vai começar a ter essas cláusulas em contrato de trabalho, em contrato de prestação de serviço, que são as cláusulas de proteção de dados pessoais. Então, que os dados que a gente tem acesso de clientela por motivo de trabalho ou prestação de serviço dentro daquela empresa, quando nós sairmos, né, nos desligarmos, não podemos levar conosco por uma questão de proteção do dado pessoal. Exato, eu acho que são duas coisas aí, né, Patrícia? Você resumiu bem essa questão da informação, de onde ela vem. Se eu sei de onde ela vem, se eu consigo justificar, a possibilidade de eu poder usar essa informação é grande, né? Ela existe. E uma outra questão é o que é dado pessoal também, né? O que é dado pessoal? Além do nome e sobrenome, que outra informação que eu tenho que caracteriza que isso é um dado pessoal e que não pode vazar? Acho que é a outra grande preocupação, né? Sim, com certeza. A nossa legislação, assim como a europeia, deixou uma definição bem ampla de dado pessoal, que é toda informação que identifica ou é identificável sobre uma pessoa natural. Então, isso faz com que tudo aquilo que a gente associa a alguém que possa gerar a sua identificação direta ou indireta. Então, a gente já pensa logo no nome, num telefone, no endereço, o CPF, aí vem outros itens que também estão relacionados com informação pessoal. Se eu tenho nome, sobrenome, CPF, já era. Sim, sim, já é identificação direta. A imagem do rosto, que é dado pessoal, também, né, são todos elementos que são identificadores. Tem dados que são identificadores indiretos, mas também estão no rol de dado pessoal, placa do carro, por exemplo, número de matrícula. Apesar de você saber que você precisa ter uma informação adicional, eu, com a placa do carro, chego em quem é aquele responsável proprietário do veículo. Eu, com o número de matrícula, chego em quem é aquela pessoa. Número de matrícula, seja ele de uma universidade, de uma escola, de um funcionário, número de matrícula de funcionário. Então, ele não é uma identificação totalmente direta, mas ele é considerado dado pessoal indireto. Uma outra pergunta do outro lado da mesa, né, a Ivone Cardoso. Quando esse vazamento acontecer, onde a pessoa poderá reclamar quando ela identificar a empresa? Ótimo. A gente está justamente agora instrumentalizando a autoridade, que é a ANPD. Em todos os países em que esse tipo de lei entra em vigor, tem uma autoridade específica, né? Aí eu acho que eu até coloquei aí nos slides, mas está um pouquinho mais para frente, o decreto que saiu na semana passada, que é 10.000, acho que é 10.020 ou 10.040, mas ela vai ter um site. Assim como acontece com o site consumidor.gov, né, que você vai ter uma ficha, isso é exatamente aqui, o decreto 10.474, que inicia, agora vai para as indicações do conselho diretor,
e depois o Conselho Consultivo está agora nesse momento das indicações dos nomes, né, para aprovação ali do presidente, sabatina do Senado. Então, essa nova entidade, né, que é uma autoridade, é um órgão, é como se fosse uma agência, ela está hoje subordinada ali à presidência, na Casa Civil. Os nomes indicados vão ali para o protocolo junto ao ministro Jorge, ela é que vai ter um site, provavelmente, para recepcionar numa ficha, num formulário, como acontece com os DPAs, que são os Data Protection Authority dos outros países. Um muito famoso é o ICO, que é o do Reino Unido, tem um outro que é o da França, que chama INIL, né? São siglas sempre, assim como a nossa é a ANPD, que é a siglinha da nossa autoridade específica. Assim que ela tiver totalmente formalizada e instituída, deve haver uma divulgação a respeito dos seus canais de contato. Tem uma outra questão que eu acho que é muito frequente agora também, né, Patrícia, quando as pessoas estão trabalhando muito em casa. Então, quando eu tenho acesso à informação sensível da minha empresa estando na minha casa, eu preciso tomar cuidado também com outras questões, trabalhar com VPN, a internet de casa, mudar a senha do Wi-Fi, enfim, ter preocupações de segurança e de privacidade na minha casa também, né? Ah, sim, com toda certeza. A gente estava comentando justamente sobre isso, né? Esses acessos de informação de ambiente mais doméstico, né? Um dos cuidados que a gente tem recomendado, com toda certeza, essa legislação nova tem aumentado esse alerta de conscientização. Então, aquela história, né? Quem é o TI da casa? Então, assim, mudar a senha do Wi-Fi, fazer as atualizações que vai desde o roteador, essas atualizações de segurança, né, em browser, em sistemas operacionais, de não ficar deixando para mais tarde, ter cuidado de não ficar deixando o equipamento aberto e ligado direto, porque às vezes você até tira o bloqueio de tela quando está em casa. Então, o ideal é manter, né, o nível, o padrão de segurança de informação, mesmo quando você está num ambiente doméstico de segurança em casa, porque aumentou bastante. Logo ali no começo da apresentação, tem muitas notícias assim de que, como nesse período de home office, teve um aumento de incidentes de segurança e isso gera mais vulnerabilidade. Legal. Bom, eu já fugi totalmente do roteiro aqui, porque está chegando tanta pergunta. Tem uma outra aqui da Adriana Ceuane, que eu achei bem interessante também. Doutora Patrícia, usar um código ou número de cadastro de cliente ou matrícula de funcionário seria um anonimizador ou seria um dado sensível? Como lidar com esse caso especificamente? Assim, é um número, mas ele está associado a alguém. Sim. Sim, sim, isso é interessante, né? Foi uma boa pergunta. Então vamos lá. Quando você atribui um número de chave, que é um identificador que você associa para poder anonimizar aquele cliente, então, por exemplo, eu pego o nome da Patrícia e aí depois eu atribuo ela um IX, né? Ou um X, só para dar um exemplo, porque depois eu vou compartilhar aquela base com um parceiro e ele não precisa receber a base identificada, pode ser a base anonimizada. Para ele, o que importa, por exemplo, é o perfil de crédito da Patrícia, o ticket médio dela, ou que está sendo consumido para alguma coisa que ele vai gerar de análise, de analytics. Então, esse tipo de atribuição é considerado uma anonimização. Está ali previsto até no artigo 12 da legislação e ainda está sujeito a uma regulamentação pela autoridade com o que vai ser o modelo de anonimização, as metodologias aqui no Brasil aceitas, como acontece em outros países. No entanto, quando eu mando uma fatura, uma conta para um cliente e ele tem um número de assinante, um número de conta que ele próprio usa para se auto-identificar no meu serviço, ele liga para mim ou digita na URA ou digita no meu aplicativo no site, eu sou o número 24777, isso é um identificador direto para ele. Ele é o 24777. Assim como eu tenho um número que era o meu número da USP, né? Inclusive, para qualquer coisa que eu quisesse fazer na USP, não importava o meu nome, importava o meu número da USP. Então, é diferente. Uma coisa é uma atribuição aleatória de um identificador para fins de anonimizar uma base.
Inclusive, aquilo nem vai ser utilizado pelo titular, pelo cliente, ele não se identifica com aquela atribuição, aquilo é feito com finalidade anonimizatória. Outra coisa é quando você sim gera um identificador para que ele, inclusive, use para quando ele chega em algum lugar dizer eu sou o 99, eu sou o 054, quer dizer, então não. Aí ele de fato já está se utilizando daquilo como um fator identificatório. Inclusive, outras pessoas que estiverem convivendo com ele dentro daquela abordagem também vão saber e vão identificá-lo assim. E vão conhecê-lo assim. É por isso que em determinados tipos de ambiente, às vezes a pessoa não vai saber nem o nome da outra, mas sabe o seu número de identificação, como acontece, né? Minha mãe foi muito tempo comissária de bordo da Varig, que já é extinta, e até hoje, olha que eu sou a filha dela, eu sei o número que era de matrícula dela, da Varig, porque quando a escala ligava, alguma coisa acontecia, ela era o 24974. Entendeu? Então, isso não, isso é um identificador. Com certeza. Isso é dado Uma outra pessoal. dúvida aqui, exato, uma outra dúvida aqui que eu acho que também é bastante comum do Paulo Sebastian. Numa rede de franquias, as informações dos clientes estão nas lojas. Se uma dessas lojas infringir a legislação, a responsabilidade é exclusiva do franqueado ou a franqueadora é corresponsável? Ai, que boa pergunta. Até vou comentar com vocês. Nós fizemos um guia de melhores práticas de proteção de dados para a ABF, Associação Brasileira de Franquia, lá com o Bruno, tudo. Ele vai estar publicando no site da ABF, porque a gente estava estudando muito essa temática, porque são relações diferenciadas nos próprios contratos de franqueador e de franqueado. Então, o que acontece com essa legislação? Essa legislação ela vai analisar essa relação de controlador do dado. Então, dependendo do que acontecer no ambiente do franqueado, em princípio, você vai dizer: ah, mas o ambiente do franqueado, a responsabilidade é ele que devia estar cuidando da segurança e assim por diante. E, inclusive, está se havendo uma revisão de contrato, né, no modelo de contrato de franquia, para que o franqueador e o franqueado coloquem mais claro quais são as cláusulas de proteção de dados, o que cabe a um fazer, o que cabe ao outro fazer. Mas nós sabemos que muitas vezes a franquia ela tem modelos distintos, tem franquias que praticamente recebe tudo do franqueador e tem que seguir tudo do jeito que o franqueador mandou. É desse jeito. Você vai usar o meu sistema, você vai imputar o dado desse jeito, tudo você vai ter que seguir do meu jeito. Então, se acontecer um evento, um incidente, se ela estava dentro daquela forma de guideline fechadinho pelo franqueador e aconteceu um incidente que mostre que a vulnerabilidade veio pelo setup do franqueador, a responsabilidade vai ser do franqueador, né? Então, assim, tem que fazer essa análise para saber se estava na camada que cabia a ela no seu ambiente operacionalizar com a sua própria a responsabilidade, ou será algo do setup do que tinha que vir a partir do que o franqueador entrega para ela na rede. Lembrando que se você tem uma API e você tem que ficar submetendo dados, e os dados geram relatórios, às vezes não são só relatórios de resultado de venda, uma coisa é mandar só o resultado de venda, quanto que está sendo faturamento dia, faturamento mês. Às vezes, quando você tem essa questão agora com os controles fiscais, de nota fiscal, você também vai mandando o quê? O CPF que está relacionado àquela venda. Então, tem que ter muito cuidado, porque vazamentos de notas fiscais que possuem CPF relacionado à compra se tornam vazamento de dado pessoal. E aí pode acabar sendo algo que envolve responsabilidade solidária, porque vazou da onde? De quem está mandando ou de quem está recebendo. Então, alguns fluxos em API acabam gerando responsabilidade solidária pelo artigo 42 e 43 da LGPD. Agora vamos crescer um pouquinho esse caso aí da franquia. Está vigorando a LGPD, vou imaginar. Aconteceu esse vazamento de dados aí. E aí, a empresa levou semanas, de repente, para poder avisar as autoridades a tempo, né? Para poder falar que isso aconteceu. Quantas infrações foram cometidas aí? Ah, muito bem colocado, Igor. A gente tem que lembrar, né, quando começar a aplicar a multa, que a multa é por infração, né? Então, já aconteceu um evento de vazamento,
você já tem um problema, porque vai ter ali um enquadramento que vocês viram que muitas multas são aplicadas por não ter medidas técnicas suficientes de segurança. Então, a gente vai ter que tentar entender o caso. O que aconteceu? Não tinha medida técnica suficiente de segurança, foi um ataque de um hacker que conseguiu burlar tudo, ou seja, uma novidade, um vírus novo que ninguém imaginava, que conseguiu burlar todos os sistemas. Então, a gente tem que conseguir pensar a defesa, o que vai ser. Agora, se eu não aviso, se eu não cumpro com o dever de reportar em prazo razoável, que está previsto no 48, se torna também uma violação. E se eu sou considerado, se tiver acontecido no ambiente do fornecedor, ele é o operador. O operador tem que avisar o controlador, né? Então, ainda posso ter ainda uma problemática de não estar cumprindo com uma cláusula contratual e o dever do operador avisar imediatamente o controlador daquele evento. Então, às vezes, num único incidente, você pode estar sujeito a 2, 3 violações acontecendo, o que significa que a multa multiplica. Uma outra pergunta aqui também, que envolve os Correios, né? Você tem ali o boleto. Deixa eu perguntar, quem fez a pergunta foi o Rômulo Vanzin. Dados que vêm em boletos, por exemplo, isso se enquadra em que tipo de instrumento para evitar tais dados? Pois vem via Correios, podem ser extraviados em alguns casos. O que se pensar sobre isso? Tem dado exposto ali, né, no boleto, quando ele é enviado. Você diz o boleto aberto? O boleto aberto, Correio, ele vai ter o nome, o endereço, alguma informação, de repente o CPF ali na frente também. Na frente, né, esse tráfego dessa informação é, de fato, algo para se pensar, né, como que poderia gerar uma camada melhor de proteção em cima disso, né? Nós ainda temos que rever processos de todos os tipos para poder gerar uma camada melhor de proteção de dados pessoais. No Brasil, hoje, quando a gente começa a avaliar esses fluxos de dados, a gente vê assim que tem muita informação exposta e exposta desnecessariamente. Então, lógico que você imagina que quando o correio está tendo que levar ponta a ponta aquela informação, ele tem um dever, né, de carregar, né, de fazer o transporte. Existe o dever de a confidencialidade em termos de fluxo de correspondência, mas assim como acontece com um cartão postal, né, que às vezes não está envelopado, que está aberto, de face aberta, a mesma coisa acontece com um boleto de face aberta, né, que já vai identificado alguns elementos de informação. A lei, ela tem uma previsão. A previsão dela é que você tem que cumprir com um princípio de minimização, expor minimamente o dado para cumprir com a finalidade informada. Então, lógico que aquela empresa que vai ter que te mandar um boleto, acho que a gente já está aumentando cada vez mais a utilização de canais diretos e digitais, né? A via dos boletos mais eletrônicos, do que esse tráfego de passar fisicamente por N lugares, porque também fica em portaria, né? Também fica em N locais e que pode extraviar, como foi muito bem colocado. Mas uma alternativa, de fato, é você ter elementos de informação cobertos, né? Então não precisa ter toda uma informação de indicadores ou identificadores expostos. Uma alternativa é fazer uma anonimização, nem que seja parcial. Então você não precisa colocar um nome completo exposto, você pode botar primeiro o nome com iniciais, você não precisa botar um CPF inteiro, você pode botar 3 dígitos, 4 dígitos, ou seja, elementos suficientes para não ter um erro de identificação, de autenticação, a pessoa saber que de fato aquela correspondência era direcionada para ela, mas cada vez mais você fazer uma substituição por identificadores mais anonimizados. Eu acho que a gente vai passar por essa alternativa. Com certeza. Tem muita gente no chat aqui pedindo ajuda, pedindo apoio, pedindo, por favor, como que eu faço com a LGPD? A gente está colocando mais uma vez aqui o link do LinkedIn da Patrícia Peck aqui no chat. Então entre em contato com ela, quem é melhor do que ela para poder te ajudar, né? Bom, tem uma questão aqui, Patrícia, que na verdade é um comentário da Silmara França. Essa lei mais parece ferramenta de geração de multas do que de proteção de cidadãos. O que você acha sobre isso?
Então, Silmara, sabe o que que eu acho, sinceramente, é que se nós já tivéssemos feito alguns deveres de casa, né, tem muita coisa prevista nessa lei que já eram questões que a gente colocou no decreto do comércio eletrônico, que a gente colocou no Marco Civil da Internet. Então, de repente, parece que é muito trabalho de uma vezada só. Mas até porque ela está chamando mais atenção, porque de fato ela tem multas altas e ela tem essa característica arrecadatória, né, pela multa alta. Mas talvez assim seja uma forma da gente dar uma virada de página. A gente está realmente numa sociedade que tem muito fluxo de dados e, no caso, dentro desse fluxo, os dados pessoais, e dentro dos dados pessoais, os dados pessoais sensíveis, principalmente aqueles relacionados a dado de saúde das pessoas, ou que possam ter algum fator que possa gerar uma análise discriminatória, né? Quando a gente fala um dado de escolha religiosa, né? Um dado relacionado à biometria, que quando você vai para reconhecimento facial pode te dar cor de pele, pode dar a roupa, que aí pode definir, né, escolha religiosa, entre outros. Então, acho que assim, sim, acho que no começo pode ter muito exagero, né, pode ter, sabe, autoridades querendo fazer o crime e castigo, aquela punição alta, exacerbada, pegar alguns boi de piranha que a gente chama para dar exemplo, mas depois eu acho que ela vai ter uma eficiência que nem quando a gente trouxe um código de defesa do consumidor, com esclarecimento para as pessoas dos seus direitos, e a gente melhora e dá um equilíbrio maior aí sobre a utilização das informações. Estava muito assim, um cheque em branco, um vale tudo, um poder usar a informação das pessoas sem precisar dizer para quê, ou definir um prazo de por quanto tempo que eu posso utilizar. Então, acho que esse é um efeito positivo da legislação, de tentar trazer algumas correções. Mas eu concordo com você. Acho que não adianta fazer uma lei se a gente não educar sobre a lei, que as pessoas conheçam mais o que, que isso significa, para que possam aplicar a legislação corretamente. Assim, no susto, e dizer agora quem não cumprir eu vou multar alto, também não é assim a melhor abordagem que a gente poderia ter. Tanto é que passaram 2 anos e é agora que sai a notícia que ela vai entrar em vigor de verdade, que agora é a hora, tá? Que sai todo mundo correndo para tomar conhecimento do que significa a tal da LGPD, né? Mas eu acredito que os entes públicos, o próprio Ministério Público, deveria trabalhar junto com o Sistema S, então Senacom, Procon, Sebrae, Senai, SESI, tá? Com materiais educativos que pudessem apoiar o empresário, pudessem apoiar o cidadão a saber de uma forma mais didática os do's e don'ts, né? O que, que pode, o que, que não pode dentro dessa legislação. Aí a gente teria algo mais sustentável, mais saudável, com menor custo social. Beleza. Bom, a nossa sessão tira dúvidas com a doutora Patrícia Peck está chegando ao fim, né? Mas, Patrícia, vamos falar só, assim, voltar no ponto que a gente começou essa conversa, né? A questão da cultura das empresas. Eu acho que isso é muito importante, a empresa ter essa cultura da proteção de dados desde do momento zero, né? Como você mesmo falou, assim, 99,9% dos vazamentos de dados, as questões de segurança, estão intimamente ligadas a uma pessoa dentro da empresa. Então, trabalhar a cultura de tratamento de dados, a cultura de privacidade é super importante em qualquer ambiente, seja ela qual empresa, né? Uhum, com certeza. E sabe uma coisa interessante? Muitos colegas, até que moram em outros países que já têm mais cultura de proteção de dados, eles sempre nos questionam, né? Que nós brasileiros temos o hábito de contar nossos dados para todos, né? Acho que nós temos uma facilidade de divulgar informações. Basta a gente acessar um pouco as mídias pessoais das pessoas aqui no Brasil para ver como que as pessoas realmente se expõem, né? De uma maneira maior. Qualquer loja pede seu telefone, seu CPF, qualquer cadastro pede para você ficar mandando documentos de cartão de CNPJ, contrato social. E quando você vai para outros países, eles já têm uma cultura assim mais protetiva. O número de contribuinte, né, o Social Security Number, assim, é considerado uma informação muito mais
protegida e as pessoas têm mais cautela de passar certas informações, elas até te explicam, olha, eu vou precisar dessa informação por causa disso, essa informação depois vai ser apagada, então eu acho que realmente vai ser saudável para nós. Às vezes você chega numa recepção de prédio, você vê a pessoa anotar num papelzinho seu nome, seu RG, o CPF, seu telefone, depois você não sabe nem aonde que ela vai botar aquele papelzinho. Então, eu acho que a gente vai acabar tendo um ganho, tanto de proteção patrimonial, porque dados são um patrimônio, como proteção de identidade, porque hoje com os dados de alguém você pode sair com o que a gente chama de identity thief, furto de identidade, fingindo ser aquela pessoa sem ser ela, como proteção reputacional, proteger a reputação aí, tanto de pessoas quanto de instituições. No final, vamos ter um ganho. Perfeito. Bom, e qualquer coisa, a gente tem aqui duas grandes ajudas, né? Uma delas é a doutora Patrícia Peck, o link do LinkedIn dela está aqui no chat, e a outra é a própria Algar. A Algar também tem soluções aí que ajudam as empresas a estar em conformidade com o LGPD, né? Tem um serviço específico que chama Proteção Web, que ele faz o bloqueio aí de violações de forma automática no link, ele faz isso de uma maneira muito mais ágil do que qualquer pessoa. Então fica aí o recado também, o pessoal vai colocar o link também aqui no chat. Bom, além disso, assim, junto da página também, tô colocando tudo isso aqui no chat, e o Algar Live de hoje fica por aqui, mas fica o convite aqui, tá? Dia 5 e 9 de outubro acontece o Algar Talks, é uma semana inteira de conteúdos imperdíveis para você. A gente muito provavelmente vai voltar nesse tema de LGPD também aqui, porque foi um tema que chamou muita atenção, as pessoas estão perguntando bastante. Então entra agora em nosso canal do Telegram, a gente está colocando o link do canal do Telegram também, para você ficar por dentro de tudo o que vai rolar nessa próxima edição do Algar Talks. Muito em breve a gente vai começar a contar para vocês por lá no Telegram em primeira mão, sobre todos os nomes confirmados aí, os temas que a gente vai abordar aqui nessa semana também, de 5 a 9 de outubro. Por hoje eu fico por aqui, agradeço demais a presença aqui da Patrícia Peck, advogada especializada em direito digital, que esteve aqui conosco hoje. Sempre um prazer falar com você, Patrícia, obrigado demais. Obrigada, Igor, muito obrigada. Acho que de mensagem final é assim, vamos escolher, né, tanto proteger dados pessoais, ter mais cuidado, né, nesses acessos, mas escolher bem os nossos parceiros de negócio. Se a gente já escolhe alguém que já fez o dever de casa, nos ajuda também, não é verdade? Então, quando você seleciona, né, o seu parceiro, o fornecedor, com quem está fazendo, é bom já perguntar, você já está LGPD? E aí, conforme ele responder, se ele já diz que sim, fica tudo muito mais fácil. Tá dado o recado. E é isso, pessoal. Obrigado você também que está acompanhando a gente. Até a próxima.